Fala pessoal, bem-vindo ao canal Aprendendo Cálculo com o professor Raimundo, o melhor canal do mundo para você aprender cálculo. Tá? E hoje eu estou aqui com vocês, né, professor Raimundo, para dar início a uma trilogia, tá? A gente vai fazer uma trilogia aqui no canal, não vai ter conta, eu vou dar alguns conselhos para vocês, espero que seja útil para vocês, tá bom? O título da trilogia que eu vou fazer com vocês é Como Passar em Cálculo, tá? E nesse primeiro vídeo, que é a primeira parte da trilogia, vai ser, o tema é por que que cálculo é tão difícil? Por que que é tão difícil? Segundo é, com qual material eu devo estudar para a disciplina de cálculo? Tá? E o último vídeo para fechar a trilogia com chave de ouro vai ser como estudar, né? E tem que estudar, né, para passar, né? Esse tem esse spoiler aí que eu já vou dando para vocês, tá bom? Então vamos pro tema dessa primeira parte da trilogia, tá? Então, para deixar claro, o objetivo desse vídeo é explicar por que que é tão difícil e de quem que é a culpa. Se é tão difícil assim, por que que a gente estuda, né? Por que que tem que estudar isso? Bom, e aqui eu dividi a dificuldade em três partes, tá? Já relacionando com quem é o culpado por conta dessa responsabilidade. Então, de quem que é a culpa da disciplina ser tão difícil? A culpa, primeiro, eu botei três opções aqui, mas se vocês conhecerem mais alguma opção, deixa nos comentários. A primeira opção, a culpa é da matéria. A matéria é mesmo difícil. Matemática é difícil, matemática é ruim. Fácil é outras matérias, né? Outra coisa, a culpa é do professor. O professor não sabe explicar, eu não gosto do meu professor, o meu professor tem marcação comigo. E a última, é claro, né? A culpa é sua, né? A culpa é do aluno, a culpa é do estudante. De quem que é a culpa? Se eu for dividir entre esses três. Aí, na minha opinião, né? E aí você pode colocar a sua opinião também aí nos comentários. A minha opinião, a culpa é dos três, né? Todo mundo é culpado. Quando o aluno reprova, não é só ele que reprova. Reprova o professor e reprova mais um monte de coisa. Claro, às vezes é só do aluno mesmo, tá? Mas vamos supor aqui a situação em que o aluno se esforçou, se dedicou e mesmo assim ele não conseguiu passar. Não é aquele que foi um dia na aula e não gostou da cara do professor e abandonou a disciplina. Esse daí a culpa é só dele mesmo, tá? Bom, dito isso aqui, a proporção da culpa, nesse caso aqui, específico do aluno que ele se esforçou e mesmo assim não conseguiu, a culpa ela não é dividida igualmente, tá bom? Eu coloquei uma proporção aqui de que a culpa da matéria é só 20%. A matéria realmente é difícil, é só 20%. A culpa do professor é 30% só. E a culpa do aluno é a maior, né? 50%. Ah, professor, isso é injusto. O senhor está fazendo isso só porque o senhor é professor. Já fui aluno também, tá? Já fui aluno e eu devo dizer para vocês aqui que não foi fácil para mim também passar nas disciplinas de cálculo. Eu tive um bom professor. Se ele estiver assistindo esse vídeo aí, deixa um comentário aí, professor Lázaro. Mas eu lembro que em cálculo um eu quase reprovei, eu passei com um regular, que seria só uma faixa de notas acima de reprovação. Era reprovado, regular, bom e excelente. Eu passei com regular. Aí depois eu fui melhorando. Em cálculo 2 eu já tirei um bom, cálculo 3 excelente, cálculo 4 excelente também. Mas o cálculo um para mim foi muito difícil, tá bom? Então agora eu vou aproveitar, já que eu já defini essas faixas aí de culpa, né, com cada um de vocês, que já defini 20% da matéria, 30% do professor, 50% do próprio aluno. Mas como foi que eu identifiquei isso, né? E quais são os causadores desses culpados nessa história aí, né? Vamos começar pela matéria. Por que que em si a disciplina de cálculo, que é a que a gente está falando, ela é difícil? Aí eu vou comentar com vocês que não é um problema específico da disciplina de cálculo. Das disciplinas que são vistas de forma mais avançada no ensino superior relacionada à matemática, normalmente ela tem essa dificuldade maior por causa dos alunos, por conta dos alunos. Por exemplo, geometria analítica, álgebra linear, tá? Aí quando vem outras que é mais revisão, como por exemplo, fundamentos da matemática, matemática elementar, aí essas disciplinas que são mais revisão do ensino médio, que você vai acrescentar muito pouca coisa nova, normalmente essas disciplinas são relativamente mais fáceis.
Ou menos difíceis, né, no caso. Acho que são menos difíceis, tá bom? Mas disciplina de cálculo, álgebra linear, geometria analítica, essas são vistas como disciplinas bem mais complicadas. O problema dessas disciplinas, principalmente, é que na matemática como um todo, ela funciona como se fosse uma pirâmide, tá? Uma pirâmide. E aí a base dessa pirâmide é tudo que você já aprendeu de matemática, digamos assim. E aí, de acordo com o que você já sabe, você vai escalando essa pirâmide e vai refinando seu conhecimento, tá bom? Por exemplo, com operações básicas, né? Soma, subtração, aqui embaixo. Aí depois vem multiplicação, divisão. Depois vem aqui potenciação, logarítmico, entendeu? E vai subindo. Aí o que que acontece? Quando você chega na disciplina de cálculo, o professor está pressupondo de que você aprendeu tudo que você viu no ensino médio. Aí você pode até pensar, ah, mas eu passei, professor, aprendi tudo. Não, uma coisa é passar na disciplina, lá no ensino médio, e outra coisa é você ter aprendido o que o professor quis ensinar lá no ensino médio. E aí essa é uma dificuldade muito grande. Você não sabe matemática ainda mesmo. O professor está supondo que você sabe, ele parte de um pressuposto verdadeiro, você passou numa prova, né, para estar na universidade. E só que a gente sabe que não é. O professor se ilude também, né? Até eu me iludo às vezes, hein? Ah, vou passar isso aqui porque meu aluno vai saber. Ele não vai saber. Essa que é a verdade, ele não sabe. Então a gente tem que tentar contornar isso. Mas esse é um problema muito grande. Eu tenho um aluno que ele sabe as regras de integração, de derivação, mas ele não sabe fazer soma com fração. Ou ele não sabe fazer jogo de sinal. E aí? Eu vou ter que tirar um tempo para ensinar para ele, se eu quiser que ele realmente aprenda e acerte os exercícios, né? Então esse é um problema da matéria, é um problema de pelo fato de cálculo ser uma disciplina de matemática. Outras disciplinas, né, outras matérias, digamos assim, nem sempre funcionam dessa forma. Você pode estudar as disciplinas, matérias da disciplina de forma separada, e aí vai acabar que não vai ficar se relacionando. Então você não precisa necessariamente relembrar o que você já estudou aquele assunto para entender o novo assunto, tá bom? Mas em matemática, infelizmente, não é assim. Então, por esse motivo, eu considero que 20% da culpa da disciplina de cálculo ser uma disciplina difícil é por isso. 30% do professor. E aí eu me incluo nesses 30%, obviamente. São dificuldades que eu enfrento. O problema é que o professor entra na universidade para ser um professor, mas alguma parte não foi preparada para ser um professor. Ela domina o conteúdo, conhece o conteúdo, mas ele não sabe ensinar, ele não sabe repassar esse domínio do assunto que ele tem para o aluno dele. O aluno não consegue acompanhar. E aí o aluno vê, sabe que o professor sabe do que ele está falando, mas ele não entende. Ele não consegue fixar a mensagem. Aí esse é um problema por conta de que não é obrigatório, né, e nem acho que deva ser, é que todos os alunos, todos os professores passem pela licenciatura, né? Um curso de graduação de licenciatura, que é onde se treina um professor para ele ministrar a disciplina. Nem acho que deve ser obrigatório, porque com o esforço do próprio professor, vendo aonde é que ele está com dificuldade de ensinar, acho que ele consegue contornar esse problema. Mas para quem está iniciando, isso pode ser um problema muito grave. E vamos ser sinceros, tem professor que vai ficar velho, vai sair da universidade e nunca vai dar uma aula boa. E na cabeça dele ele está dando a melhor aula possível. Eu conheço muito professor que pensa que é bom professor, só que nenhum aluno dele concorda com ele. Só se estiver devendo um favor para ele. Outra coisa é, também não é só porque eu fiz um curso de licenciatura em matemática que isso quer automaticamente me dizer que eu sou um bom professor de matemática. Não. Eu acredito que um bom professor ele é formado de acordo com a experiência dele na sala de aula também. Ele, óbvio, primeira coisa para ser um bom professor você tem que ter domínio do conteúdo. E isso é o mais importante. Você tem que saber o conteúdo que você vai apresentar na disciplina. Depois que você tem isso, você tem que se preparar para como apresentar esse conteúdo para o seu aluno, para que ele possa também aprender a dominar as ferramentas que você conhece, digamos assim, tá bom?
Aí o que que acontece? Às vezes a gente até tem um bom professor, mas ele não sabe o assunto. Acontece. Então, esse é um outro problema para contornar também aí. Tá? Ah, e outra coisa, só para finalizar essa parte dos professores. Como eu disse no primeiro tópico que é a culpa é da matéria, o meu aluno ele chega e não sabe fazer ainda conta com número negativo, não sabe fazer jogo de sinal, não sabe fazer conta com fração, tá bom? Aí a culpa então é do professor do ensino médio, do ensino fundamental? Bom, talvez um pouco também, mas aí normalmente também é do aluno, né? Porque o que que acontece? No ensino fundamental e médio, o professor tem uma obrigação ali a mais do que o professor de universidade não tem, é que ele tem que responder pela quantidade de alunos que ele está reprovando. No ensino superior não tem isso, a gente pode reprovar tranquilo, né? Não é tranquilo, mas a gente pode reprovar com mais facilidade. Por que que eu digo que não é mais tão tranquilo, né? Porque a gente também é cobrado, né? Os cursos são cobrados pela quantidade de formando. E é óbvio, quanto mais alunos reprovar na disciplina de cálculo, a porcentagem de alunos que vão estar se formando lá no final vai ser menor, né? E ninguém quer isso, né? A gente quer os alunos se formando, mas desde que eles tenham aprendido o que eles deveriam ter aprendido. Bom, e aí o último passo desse vídeo aqui, os últimos culpados são os próprios alunos. E como eu falei no início do vídeo, eu coloco 50% da culpa nos alunos, tá bom? E eu me coloco também quando eu fui aluno de ter essa porcentagem mais alta. Mas por que que 50%? Por que que o aluno tem mais culpa que o professor, mais culpa que a matéria? Porque na universidade, a pessoa mais interessada deveria ser o aluno, tá? Mais interessada em passar na disciplina, não só em passar na disciplina, mas em aprender. Você tem que ter a consciência de que você que tomou a decisão de estar ali naquele momento. Você não, quem estuda em universidade pública, apesar de você não estar pagando, mas os impostos que toda a sociedade paga está financiando seus estudos. Então você também tem que ter responsabilidade. Para quem estuda em universidade particular, bom, alguém está pagando, seu pai ou você mesmo que já trabalha, então isso aumenta um pouco já o grau de importância que você tem que colocar, né? Ou deveria, pelo menos, né? Mas é só por isso? Não, óbvio que não, né? Porque, professor, como é que eu vou aprender se eu tiver um professor ruim? A matéria já é difícil, o senhor disse. Se eu tenho um professor ruim, como é que eu faço? Bom, aí é fácil, né? Ah, tem a internet. Você pode procurar por videoaulas específicas para o assunto que você está estudando. Você pode procurar cursos inteiros de cálculo 1, como por exemplo no canal da Unicamp tem aula do professor Júlio Pedrosa, se eu não me engano. Cálculo 1 para engenharia da computação. Por que você não assiste a aula dele então lá? Assistiu a aula, não gostou? Assiste a aula do professor lá. Ou vai estudando por assunto, vê o que o professor passou, não entendeu, mas anota o que que é, depois vem procurar no YouTube. E tem material suficiente. Ah, mas o meu professor é ruim. Procurar outro professor na internet, aí você mesmo pode ir estudando. Infelizmente é assim. Mas eu vou falar para vocês que, por experiência própria, dos professores que eu conheço e dos professores que eu já tive, nenhum professor é tão ruim assim que você simplesmente vai reprovar porque ele é ruim, tá? Normalmente, o que acontece pode ser que você não se dê tão bem com a metodologia do professor, e aí você acaba se distanciando, não dando valor para a disciplina, e aí acaba reprovando mesmo, tá bom? E outra coisa também que pode atrapalhar você, né, que é o aluno, e você não percebe, acaba colocando a culpa no professor, mas às vezes a culpa não é dele, talvez seja um pouco também, mas eu acho que não, é a mudança de metodologia de ensino do professor do ensino médio para o professor do ensino superior. Lá no ensino médio, você ainda é tratado como uma criança, tá bom? O professor tá ali acompanhando, ele não quer que você reprove porque depois ele tem que justificar para o diretor, para a diretora, aí ele tá de olho ali, uma conta por aula, duas contas por aula, um assunto bem pequenininho, aí você tem duas aulas por semana, o professor fica no pé para você estudar. E quando você chega no ensino superior, vai ter a disciplina de cálculo, por exemplo, não é assim. O professor vai lá uma vez por semana, normalmente, né? Não sei quem faz a disciplina de cálculo de 90 horas, é uma aula
toda na semana, um dia todo, né? E metade de um turno também outro dia. O professor chega lá, montou o material dele, vai lá, apresenta. Ele normalmente não se preocupa muito se o aluno está prestando atenção ou não, se quem faltou ou não. Ele não vai lembrar o nome dos alunos, que normalmente as turmas são grandes, ele tem mais de uma turma. E não vai ficar no seu pé, não vai ficar ali insistindo para você ficar estudando. E aí você relaxa. Relaxa, deixa a vida rolar e pensa, tá tranquilo, fui na aula, não pego o caderno para rever o que estudou, foi tranquilo, vou lembrar. Aí vem a segunda aula, mesma coisa, pá, prova, primeira prova, vai lá, 2 na prova. Aí, meu amigo, aí já tá complicado. Você tirou 2 na primeira prova, normalmente são 3 avaliações. Você tirou 2 numa, é difícil. Muito difícil você passar. Na primeira prova, que é a mais difícil, mais fácil, né? Na primeira prova, que é mais fácil, você tirou 2. As outras são mais difíceis, é óbvio. Vai ter mais assunto e ele vai estar cobrando do assunto novo e do assunto antigo, como eu já falei, né? Uma pirâmide. Então, ele vai estar cobrando da base para você saber o novo assunto. E aí fica mais difícil. Aí você faz a segunda prova, tira 2 de novo, abandona. É o que acontece com a maioria, tá? Então não caia nessa ilusão, o professor não vai ficar no seu pé, tá bom? Mas no próximo vídeo eu vou falar assim do qual é o com qual material estudar. E aí eu vou dizer assim, vou sugerir para vocês alguns materiais que vocês podem utilizar e como vocês devem utilizar também esse material para você se preparar para a disciplina de cálculo, tá bom? E, por fim, se você tiver também mais algum culpado aí por você reprovar, por exemplo, meu namorado que me atrapalhou de eu passar em cálculo, minha namorada que me atrapalha de estudar. Deixa aí nos comentários, bora ver se tem muita gente nisso. Sei lá, minha mãe manda toda hora eu fazer as coisas e não deixa eu estudar. Põe a culpa na mãe também aí, né? Mas aqui, na minha, tá bom? 20% do conteúdo é difícil, a disciplina de cálculo, eu não vou mentir, não é fácil, mas não é nada impossível. 30% da culpa é do professor. O professor também tem que abraçar a sua responsabilidade aí. E 50% é do próprio aluno, tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão também de vídeo, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima, valeu, falou!